Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Pode Ousar. E nós estamos aqui numa edição muito especial com a nossa convidada especial, Luciana Lovizetto, Head de Experiência do Cliente na Natura. Vamos falar bastante sobre o comportamento do consumidor, o novo momento, né? Novas empresas mudando, as pessoas mudando, como as empresas se adaptam a essas mudanças e a esse novo comportamento do consumidor, não é mesmo? É isso aí. Lu, estou aqui também, antes de falar com a Lu, nossa co-host, a Gabriela Pompeu, já esteve aqui no episódio, gravando um episódio maravilhoso, sobre um tema maravilhoso, sobre licenciamento de marca. Se você não viu esse episódio, procura aqui no nosso canal. Vai estar no link aqui. Não, brincadeira, gente. É um prazer Episódio estar aqui com vocês. Hoje e um como prazer estar aqui com a Lu, que vai se apresentar um pouquinho mais, porque ela fez muito mais do que ela é hoje. Então, conta pra gente um pouquinho, Lu, da tua Gente, carreira. primeiro de tudo, um prazer estar aqui com vocês. Prazer é muito feliz. Vamos trocar, conversar, né, sobre o novo consumo. Quando a Gabi falou assim, o que mudou, na verdade muda todo dia, né? Então isso é bom que a gente vai conversando sobre. Mas eu sou hoje responsável pela área de experiência do cliente na Natura e tenho 15 anos de empresa, de marca, passando por outras áreas e departamentos lá, né? Varejo, desenvolvimento de produto, marketing, enfim. Tive passagem também, iniciei minha carreira no Grupo Votorantim. E tô aqui pra gente trocar. Vai ser um prazer. Que legal! Muito bom. E aí, Lu, conta então pra gente o que tu considera que é essa nova jornada do cliente. Vamos entender aí hoje, né? Nesse Sim. momento, que daqui a pouco amanhã já vai estar diferente. Sim. Hoje, o que é pra ti essa nova jornada? Faz aí uma introdução. Tá, vamos lá. Bom, primeiro de tudo, né, assim, a jornada do cliente, né, ela cada dia ela tá diferente. Então, assim, que a gente querer dizer, como uma marca, né, qualquer marca, que a gente vai conseguir garantir esse controle da jornada e poder oferecer para o cliente, né, o que ele quer nesse momento, é perigoso, né? Porque como isso muda, a missão de compra do cliente, ela vem mudando a cada momento, e coisas novas aparecem. Veja o TikTok Shop agora, né? Que começou aqui no Brasil essa semana, e isso já muda a forma da gente consumir, né? Também. Essa jornada, ela, então, vem mudando, né? Nova geração. A nova geração é uma outra questão bem importante, que a forma deles comprarem já é diferente, né? Do que a gente comprava antes. Então, a gente, como marca, né? A gente precisa se adaptar a tudo isso. E uma coisa bem importante, né, é o quanto que a experiência ela ganhou representatividade na relação do consumidor com a marca. Então, antes era uma coisa muito assim, né? Puxa, o meu produto tem que ser muito bom e eu gosto do produto daquela marca. E é ali que eu vou comprar. Agora, tem mais uma coisa na jogada, né? Eu gosto do produto e eu adoro a experiência que aquela marca me permite, me entrega, né? E muitas vezes até conta mais experiência, né? Muitas vezes. Muitas vezes. Você sabe, assim, até tem duas informações aqui que eu trouxe para compartilhar. Então, imagina que 90% dos consumidores globais hoje têm mais probabilidade de comprar uma segunda vez com uma marca se ele teve uma experiência positiva, né? Então, conta muito. Né? E metade dos consumidores latino-americanos abandonam uma marca após uma experiência ruim, né? Então, assim, imagina uma marca que vocês tiveram, uma experiência boa, o quanto isso reforça, né, a tua ligação com essa marca. E imagina uma marca que vocês tiveram uma relação ruim e você fala, gente, eu não preciso mais, né? Tá ali com ela, vou procurar outras formas. Então, a experiência fator de decisão mesmo. Fator... Produto bom, tá tudo certo, tá no mercado. Experiência ruim, o consumidor E é legal isso que a Lu traz, né? Porque a gente vê até consumindo nas redes, né? O TikTok tá aí pra gente ter bastante consumo de conteúdo. E aí, às vezes, a gente vê o mesmo produto sendo vendido em dois marketplaces diferentes, ou enfim... Hoje, no TikTok, por exemplo, o produto da Dior, as pessoas só compram na Dior. Ah, mas vende beleza na web, vende na época cosmético. Mas eu vou comprar na Dior, porque eles vão me mandar as amostras, porque vai vir numa caixa da Dior e eu vou fazer um unboxing, né, no TikTok para mostrar. Então, olha como conta até na hora da gente escolher o canal que a gente vai fazer essa compra, né, Lu? Sim, super. A gente vê, aqui no Brasil, a gente vê mais distinto isso, nos Estados Unidos talvez nem tanto por causa de preço, mas na própria loja da Apple, né? É uma experiência você ir na loja da
da Apple. Muito. E tem gente que vai para São Paulo, o Rio de Janeiro, porque ela quer comprar e ter a experiência da loja da Apple. Poderia comprar, às vezes, no varejo mais barato. O que você falou, esse exemplo acontece muito. Isso. E faz sentido porque o consumidor quer essa experiência hoje, né? Quer. Você sabe que tem essa coisa, né? Como que a gente, como marca, a gente garante essa conexão real, pegando o gancho do que você trouxe, né, da Apple, nesse mundo digital, né? Então, o que aconteceu foi que, até por conta da pandemia, né, a parte de tecnologia, ela evoluiu muito para a gente poder fazer uma reunião virtual, para a gente comprar virtualmente, enfim, né? E aí, passado tudo isso, o consumidor, e principalmente a nova geração, ele volta dizendo assim, puxa, eu preciso de conexão in real life, né? Na vida real. E aí as marcas e as empresas estão aproveitando isso e convidando, então, essa comunidade, né? Essas pessoas, esse círculo de clientes e consumidores de volta para as lojas, né? Então, por exemplo, várias marcas, por exemplo, nos Estados Unidos, por exemplo, a Hair Beauty, ela, então, faz dentro da loja dela eventos de beleza para poder chamar esses clientes e aí viver junto. O da Apple, que você mencionou, a mesma coisa, né? É super legal você ir numa loja da Apple, ver um workshop que está acontecendo lá, enfim. O Magalu Então, fez isso muito bem, né? Para potencializar o marketplace deles, eles chamam vendedores que tem nos arredores e você busca os produtos na loja do Magalu. Então, eles têm esse negócio da retirada. A jornada, né? ela não é linear. Você vê que a gente está no mundo digital, as pessoas querem facilidade, porque tem isso, né? Mas a jornada, ela não é única. Você pactou o consumidor no digital, ele vai comprar no digital. Não. Nós temos essa tendência agora que não pode ser ignorada. Ir até a loja de experiência. E o que você vai fazer com o consumidor quando ele chegar na loja? Isso. Sabe o que é Muito legal disso? É a gente ter a estratégia, né? De como que, independente do local que o cliente chegar, você tenha uma jornada integrada, coerente com ele, né? Então, se ele estiver no digital, que tem um porquê, ele está ali, eventualmente, eu quero comprar de novo um produto que eu já conheço, enfim, ele pode ir no digital. Mas se ele quer conhecer um novo produto, experimentar um novo tênis, enfim, ele vai, então, no físico. Então, essa complementariedade precisa estar muito bem costurada, né? E construída, porque isso define a experiência do cliente que ele tem com essa marca. E assim, você está bastante antenada com o que está acontecendo, novidades, o que já foi tendência, né? XSW, a gente estava conversando sobre isso outra hora. Alguns exemplos, talvez, que você trouxe sobre experiência de cliente, que você falou um agora, que eu achei super legal. Algum outro insight que você consegue trazer para a gente, para quem está vendo a gente e não pensou em implementar nada sobre a experiência do cliente na loja dela. Que ações... eu vou fazer o que na loja? O que ela pode fazer? Alguns insights que a gente possa oferecer para quem está ouvindo a gente. Essa questão de você... tem muitos segmentos, né? Então, o de cosmético é um, mas a Apple, né, que faz isso com tecnologia, é você convidar o cliente para a tua loja, para você não falar efetivamente da parte do produto funcional, mas chamar para vender, então. Isso. Acho que isso. Então. E sim você ampliar essa conversa com ele e conectar com outros temas, né? No mercado de cosmético, autoestima. No mercado de roupa de esporte, sobre corrida, saúde, exercícios, enfim, né? Então, a gente poder ampliar essa conversa com o cliente, né? Quer dizer que tem que ir além do produto. Tem que ir além do produto. E, Lu, considerando, né, esse mundo que a gente vive, como tu acha que a gente consegue fazer essa conexão com o nosso consumidor, ela não ser alguma coisa forçada, que o consumidor chegue lá e ele pensa, tipo assim, cara, eu tô aqui, mas eles me fizeram chegar. Como fazer isso ser mais autêntico, né? Agora. Sim. Eu acho que tem uma coisa que é o que o cliente pede hoje em dia, nós como cliente, né, vamos se colocar no lugar, é a personalização. Né? Então, assim, eu quero me sentir única. Né? No momento que eu converso com uma marca, eu quero me sentir única para que eles me ofereçam o que eu preciso para a minha necessidade, para a minha dor. Né? Então, eu até ouvi em algum desses eventos que falou assim, gente, a personalização, a hiperpersonalização, que se chama, né? Ela é o futuro do programa de fidelidade. Né? Porque o programa de fidelidade, ele pega ali e segmenta um cliente que compra mais, enfim, e oferece benefícios, que é maravilhoso.
E as empresas precisam criar isso. Mas a personalização é como a Gabi interage com a minha marca. E o que eu posso oferecer para ela em todo o processo de compra dela? E não só no processo de compra, né? Vamos ampliar essa conversa. Então, se ela é eu sou uma marca de roupa de esporte e a Gabi tá nesse mundo, como que eu posso chamar ela para uma corrida? Perfeito. Que aí eu começo a criar essa conexão com ela e ela vai se sentir única, né? Então, é isso, assim. Eu acho que o tema de personalização a gente precisa garantir para a gente poder... E como que faz isso, gente? Com dados do cliente, né? E isso que tu fala é engraçado porque a gente precisa de conhecer o cliente. Se a gente não conhece o cliente, eu não consigo fazer a melhor oferta para você. Eu preciso entender o que você... Né? Uma mensagem gosta. única para todo mundo, a mesma mensagem nunca E funciona, a gente nunca tem funciona. expectativa em cima disso, né? Por exemplo, o supermercado. Todo mercado tem seu clube de fidelidade. E a gente fica frustrado quando eles não usam isso a favor, né? Você pensa, pô, tô sempre comprando esse produto, ninguém me oferece um desconto. Tipo, não sei se sou eu, porque eu sou do marketing, mas eu olho e penso, cara, tu tem tanto dado dos meus hábitos de consumo, das minhas compras, tu não me manda um e-mail, tu não... Sabe? Então, assim, para as marcas também, né? Falando agora na posição de consumidora, pô, se tu tem essa mina de ouro na tua mão e não faz nada com ela, não adianta. Super. Tu me perguntou assim, né? Me dá um exemplo de alguma coisa que tu viu lá na NRF e tal, né? Gente, eu fui na loja da MM, ali no Times Square. E eles têm agora um serviço que personaliza as balas. Uma fila, gente. Uma fila gigantesca, assim, de horas para você ir lá, comprar um potinho de bala, colocar a foto da minha filha e do meu cachorro, e aí imprime todas as balas com a foto. Não se trata do MM, se trata do que você fez com o MM. No final das Caríssimo. contas. E fila. Filas lotadas. Você não tá comprando um MM, né? Quem Exato. personaliza pode cobrar mais caro. Quem faz, quem entende o consumidor Pode, quer e porque é personaliza valor a experiência, pra mim, né? pode cobrar mais caro, então. Porque é valor pra mim, né? Como cliente, né? Então, eu levei o potinho de MM pra minha filha. Eu falei, filha, não come, hein? Olha Ela ela foto ali. pensando. Gente, ela comeu tudo rapidinho. Olha só. Imagina. É muito interessante. E você, né, tudo é experiência. Eu fico agora realmente impressionado, né? Desde da ação que você faz na loja, uma personalização que você faz no produto, a mensagem que chega, que você vai mandar para o teu cliente no momento certo, na hora certa, parece que ele estava... Você pensou nele naquele momento exatamente o que ele queria. Eu estava numa session com o pessoal da Meta outro dia e ele deu um exemplo do que é possível fazer, né? Ele recebeu até de um banco no WhatsApp uma mensagem. Por um acaso, naquele dia ia debitar o cartão dele e ele não tinha o saldo total no banco. E o banco entendeu, opa, não tenho saldo total, não vai conseguir pagar a parcela, eu já vou mandar uma mensagem no WhatsApp. Olha, caso você queira parcelar a sua fatura, você tem essas opções aqui, em tantas vezes, você pode só selecionar o botão aqui, quantas vezes você quer, aqui simulações. Tinha lá 6 vezes, 12 vezes, a pessoa só precisava clicar no botão e já contratava o crédito. Sabe, ele trouxe isso para a mesa, né, como algo que ele não esperava. Tipo, era exatamente o que a pessoa às vezes precisava na hora que ela precisava. Se ele não tivesse naquele momento sabendo que não tivesse o dado que você falou, que acho que é justamente isso que entra, de saber que aquele cliente naquele momento talvez precisasse disso e mandar só para ele, não funcionaria como mandar para todo mundo. Uma simulação de crédito para todo mundo. Isso. Não é todo mundo que quer contratar, porque acaba sendo spam. Isso. Quando você usa dados CRM e personaliza a experiência para o teu cliente mandando o que ele quer, aí você oferece uma experiência e uma solução para ele. E agora Muito sim, legal. né? Um ponto importante sobre dado, né? Se põe no lugar do cliente. Eu só dou meus dados se eu sei que aquela empresa vai me fazer uma coisa totalmente única para mim, se ela tem valor para mim. Né? Então, por isso essa importância, né, dessa conexão que a gente precisa fazer, porque hoje em dia a gente não precisa mais, né, de tanta conexão com tanta marca, a gente precisa ir nas certeiras que te fazem ser únicas, né? Que te fazem ser especial. Perfeito. E Lu, assim, considerando tudo isso, né? É uma mão de obra, né? Dá um trabalhinho fazer personalização. Como que tu acha que a gente pode se aproveitar, enfim, dessa onda de inteligência artificial, talvez, né?
para fazer algo mais interessante com esses dados, que assim, ó, gente, toda empresa tem dado, a gente sabe disso. Mas a gente às vezes não usa, né? E a gente não tem sabe o que fazer com informação aquilo. dos nossos clientes, né? Óbvio, tem níveis, né? Óbvio, a Lu coleta um nível de informação muito diferente, mas às vezes a gente, na nossa empresa, até dado de venda, de quanto tempo não Super. tem um touch point com aquele cliente, Super. ligação. O que tu acha, assim, que a gente pode usar a nosso favor hoje em dia? Assim, ó, me vem na cabeça duas coisas, né? Primeiro, assim, a partir dos dados transacionais, que é assim, quantas vezes a Gabi comprou comigo, eu já consigo ter uma ideia da frequência dela. Se eventualmente eu vejo que em um ano a Gabi só veio uma vez, que mensagem, né? Um CRM, que eu poderia mandar para ela para falar, Gabi, volta para a loja, eu quero te oferecer um serviço especial de maquiagem, né? Enfim, são coisas assim simples, eu acredito, que faz essa... Opa, a empresa lembrou de mim, faz tempo que eu não vou lá, deixa eu dar uma passadinha, né? Então, eu acho que pegando os dados transacionais, às vezes a gente realmente não tem o comportamental do cliente, mas com essa relação que ele estabelece com a nossa marca, ou não estabelece, né? A gente consegue entender um pouco desse comportamento. E como que eu trago, né? Como que eu faço convite e tal. E tem uma outra coisa para mim, assim, que é fundamental, Gabi, que assim, é o fator humano. Você falou de AI, mas antes da gente falar de AI, assim, tem um ponto sobre o fator humano, né? Que experiência é sobre um bom atendimento, né? Um bom cuidado, uma forma genuína de receber a pessoa em loja, de receber, né, a pessoa numa central de atendimento, enfim. Então, o fator humano, antes de tudo, esse cuidado, ele encurta muito o caminho, né? De falar, cara, essa marca me tratou tão bem quando eu fui na loja dela, que eu quero ali voltar. Então, o investimento, né, na força de venda, né, nos vendedores, nos consultores de loja, enfim, é um fator muito crítico e importante de sucesso, Se não sabe? treinar, a equipe não vai ter experiência. Cada um vai fazer o seu jeito, na verdade. Né? E até isso como que é legal, você né? desenvolve a tua equipe. Primeiro, a contratação da equipe. Existe um perfil importante que você precisa garantir para fazer, né, conexão com a sua marca. Depois dessa contratação, é o treinamento. Né? Então, é muito legal lá na NRF, por exemplo, a Starbucks fala que os vendedores deles são chamados de baristas. Né? A H&M, que inclusive está vindo para o Brasil, são os estilistas. Então, a forma também como você trata... Na Apple, são os genius, né? Na Disney é o elenco, O elenco, na Disney é o elenco, exatamente. Bem lembrado. Então, a forma como você os posiciona... Também, eles são a cara, né? Eles são o customer facing, né? Eles é o que vão estar ali... Eles são a representatividade da marca falando com o teu cliente. Então, para mim, esse ponto é muito importante. Perfeito. Né? Você sabe que a gente fala de loja e a gente falou também de personalizar dados. Se tem um lugar onde tem todos os nossos dados de preferência, comportamento, são as redes sociais. Eles sabem tudo sobre a gente. E agora, com eles entrando aí nessa onda, né, de social commerce. Uau! Cara, o TikTok começando a virar um e-commerce lá. A própria... me fugiu o nome... Shopee, né? Que agora era um e-commerce e virou uma rede social. Mas como assim? Né? Como que está caminhando? Como está se desenhando? Porque também é uma coisa muito nova isso que a gente está falando agora. Né? Saiu agora. O que as empresas precisam começar a pensar sobre essa mudança, sobre esse presente que acabou de chegar? Né? Ó, saiu agora, né? Mas tem um dado aqui, ó. O TikTok Shop, ele é mais... ele já é maior que a Shein e Sephora, lá nos Estados Unidos. E aqui também parece que já está maior que Sephora, enfim. Mas, assim, o poder de como as mídias sociais, o social commerce, ele muda aquela jornada de compra que a gente estava falando lá no início, assim. Ele veio para mudar, assim. Se a jornada de compra ela já não era mais linear, agora ela é um grande círculo, né? Onde eu tô ali vendo uma influenciadora, vendo... né, as pessoas ali numa rede social vendendo o seu produto e dali já comprando. Então, antes o que era o awareness, descobrir
conhecer, comprar, nananã, já tá tudo junto. Pulou, né? Pulou tudo. Então, isso é impressionante. Assim, eu acho que as empresas precisam saber entrar nesse meio. Esse é um fator crítico de sucesso, porque é nesse meio que está a nova geração também. A gente falamos já várias vezes, né, da nova geração agora. Mas é ali, né? É ali que a minha filha, ela olha uma influenciadora... Ela tem 11 anos. Ela olha uma influenciadora, ela passa lá no feed, olha uma influenciadora e fala assim, mamãe, eu quero o shampoo daquela influenciadora. Quero ir na farmácia para comprar o shampoo. Não é mais propaganda de TV, né? Não faz tempo. Né? E aí, assim, isso é uma coisa que tá... Então, eu acho que é um tema bastante importante que vai mudar mesmo, né? A forma de... Vale a pena segmentar quando a gente fala de um canal tão diversificado como uma rede social, porque quando a gente fala de... antes, vou vender um shampoo, vou divulgar na TV, vou vender para todo mundo. É o mesmo para todo mundo, a mesma comunicação para todo mundo. Mas na rede social você consegue, cada marca consegue ser bem específica, falar exatamente o que aquela tua audiência quer ouvir. E você começa a nichar os teus públicos. Isso. E muitas vezes você acaba tendo várias marcas com personalidades diferentes para você conversar com consumidores de maneira diferente. Total. Porque isso também é personalização. Você está fazendo um Super. trabalho meio que de um para um ali, com aquele nicho, né? Super mesmo. E tem uma coisa que é importante, né? Que assim, uma tendência, né? Que não é mais a quantidade, né? E sim a qualidade de onde você coloca, enfim, a tua marca, né? Posiciona. Então, isso é uma coisa importante também, né? Para ser olhado. Do algoritmo, né? Também eles estavam falando sobre isso, né? Isso, estão falando. Que agora você não precisa mais aparecer tanto para o que importa é a sua relevância para o seu nicho, né? Tá mudando, né? É uma loucura. Assim, eu vou ser bem sincero, várias coisas já aconteceram comigo e virou comportamento também, já que a gente está falando de mudança de comportamento. Quando a gente queria comprar alguma coisa antes, eu ia lá no Google, pesquisava qual é a loja que vendia tal produto. Agora não, eu não sei como, mas a rede social sabe exatamente o que eu preciso comprar naquele momento. Eu fico só esperando as propagandas para clicar no botão para já ir para fazer orçamento. Eu quero orçamento disso. Opa, já apareceu mais um aqui. Agora eu quero comprar uma janela, sei lá, reforma. Tô vendo janelas de PVC e esquadrilhas de alumínio. Começou a aparecer uma atrás da outra. Eu só fui clicando e já pedindo orçamento, sem encaminhar o projeto. Mandei para uns 10, porque eu não precisei ter o trabalho de ir lá pesquisar quais são os que tem aqui na região. Não, Ju, a rede social fez isso para mim. O Google chama isso do Messy Middle Journey, né? Que é uma jornada de uma bagunça. É exatamente isso que você descreveu, sabe? A jornada passa a ser uma bagunça, né? Uma messy. E você tem muitas informações que vêm e como que você lida com isso e como que você faz essa garantia dessa conversão, né? Como marca, né? Acho que isso é um ponto que você falou que acho que é a maior dor das empresas. Porque, veja bem, eu já mandei orçamento para umas 10 empresas. Eu vou fechar com uma. Com qual eu vou fechar? Já que apareceu o anúncio de todas para mim. Quais são as variáveis, né? Que vai te fazer fechar? O que vai pesar em mim? E aí, talvez, entra justamente o que a gente falou antes da experiência. O atendimento diferenciado. Tudo. Como eles conduziram o meu orçamento, sabe? Eu acho que tem muito disso. E eu acho que também o entendimento da jornada, eu acho que a gente precisa saber, né? Exatamente pelo que o Jonathan tá passando. Se o teu atendimento não chegar para ti e falar, pô, mas a tua obra tá acontecendo? Vai acontecer? Qual que é teu prazo? Se ele não tiver o entendimento da tua jornada de compra, às vezes ele vai atrasar algo que era urgente. Às vezes ele vai dar muita urgência e vai ficar no teu ouvido e era um negócio que tu, tipo, calma, eu só tô no awareness ainda, né? Boa. Então... Se não personalizou para mim, entendendo qual era essa fase, quando eu vou comprar, qual é o tipo de minha obra, vai ser só mais um orçamento que eu esperando chegar. É isso. Vai ser só mais um, provavelmente eu não vou fechar com aquela. É muito louco como as coisas se relacionam, né, Sim. Lu, assim, do que Legal. a gente tá falando, e enfim. E aí a gente vem para aquela famosa frase que o conteúdo agora é o nosso ponto de venda, né? Muito. Como que a gente consegue, então, como o Jonathan falou, converter mais através do conteúdo? Sim. Ó, uma das coisas, assim, né, super importantes, a gente, numa experiência, por exemplo, de compra digital, você garantir que dentro, né, da sua página de produto, né, da PDP lá, você tenha de uma forma clara o que o cliente precisa, porque muito consumidor fala assim, olha, gente, quando é para eu procurar, né, e ver se para vocês vale também, eu acho que deve valer. Se eu quero procurar uma coisa nova, eu vou no mundo digital.
Então, ali eu vou, conheço tudo, entendo muito bem sobre o produto. Então, assim, se você tem um site que o teu conteúdo ali não tá bem feito, bem harmonizado, bem organizado, se essa jornada dentro do site não tá estruturada, você perde muito cliente. Só que se você tem ali um conteúdo estruturado, cuidadoso, bem escrito, para poder fazer a relação, né, com toda a questão de Google, enfim, SEO, né? Aí sim você converte mais. Então, assim, é um fator crítico de sucesso. Garantir que esse conteúdo seja muito bem colocado ali. E no varejo físico, é um depara para o que te chama a atenção no momento que tua vitrine, né? O que é aquilo? Assim, a gente tem até um indicador que é a taxa de atratividade da vitrine, que é assim, o quanto de pessoas passaram que legal. No espaço onde você tem uma loja e quantas as pessoas entraram. Então, essa taxa mostra para você o quanto você está atrativo ou não. Então, você precisa ter conteúdo, você precisa estudar que tipo, dentro do teu portfólio de produto, o que mais vende. Então, comparar essas taxas. Então, olha, quando eu coloco uma vitrine desse produto, eu tenho mais entrada de gente na loja. Quando eu coloco um outro, eu tenho menos. Então, quer dizer que o meu consumidor ele tem mais, né, probabilidade de vir e entrar por essa categoria. E é legal que você faz um upselling, um cross-selling ali na hora já, né? Super. E ali, nesse momento, exato, que o consumidor ele conhece, pega no produto, sente o produto, experimenta o produto, você consegue fazer essa complementariedade, né, de outras categorias e marcas, assim. Lu, e deixa eu te perguntar uma coisa que é uma mera curiosidade. A gente sabe que vocês trabalham muito com VD, né? Com a parte A venda de venda direta. A Natura. E aí, conta pra gente como é que funciona pra vocês essa parte de mapeamento da jornada. É muito diferente, porque são 3 canais que são completamente diferentes, né? A venda direta, a loja e o digital. Tem coisas similares? É muito diferente? É uma mera dúvida minha. Não, tem assim. coisas similares. Mas antes de te dizer as coisas similares, assim, elas são muito complementares. Né? Porque a venda direta é o nosso grande... falando um pouquinho de Natura, né? É o nosso grande tesouro, né? Nossas consultoras em todo o Brasil e América Latina são mulheres empreendedoras, né? Que são muito carregam, né, a marca de uma forma muito bonita. Especial, né? E elas têm uma vocação pra gente muito de... ela está muito próximo do nosso cliente. Ela está ali no dia a dia do nosso cliente. Então, qualquer coisa... Tem uma questão de fidelização, sabe? Que existe na relação, né? A Natura tem essa paixão por relações. Então, assim, você estabelece com o teu cliente, a consultora, uma relação que ela é maior do que simplesmente compra e venda. De tomar café em casa, né? Sim. Isso é muito bonito, isso é a nossa essência. O varejo, ele nasce para garantir a experiência completa da nossa marca. Ele tem um tema a consultora tem, né? Leva para o cliente as amostras, para ele experimentar os produtos. O varejo também tem isso, mas de uma forma diferente. Ali a gente consegue viver, né? Entrar num ambiente da marca. Então, isso complementa, né, a venda da consultora. E o digital, ele tem uma importância grande para você escalar, conhecer os produtos, o portfólio inteiro, mais fácil de entender. Quero recomprar um produto de lúmina de cabelo, que acabou o meu e eu já sei, já gosto, já compro lá. Então, assim, tem uma complementariedade bonita, sabe? Entre eles, assim. E aí... E aí, só uma coisa. Isso eu acho que é o segredo, sabe? Quando a gente estava falando lá no início, que você falou sobre a questão de canais, né? Dessa integração de mensagem aonde quer que você vá. Essa coerência de mensagem é o que faz com que uma marca crie relevância para você como cliente, né? Você falou tudo e até eu preciso complementar com o assunto que eu citei antes, o exemplo que eu falei das janelas, né? Que eu estava comprando. Você sabe que engraçado que uma das empresas, as outras estavam só respondendo orçamento, mas uma falou assim, explicou que para mim na conversa que os sistemas mudam muito, às vezes é uma questão de rodando, elas têm performances muito diferentes e falou assim, vem aqui que eu vou te mostrar, te explicar para você entender as variações que tem
né, para você compreender os seus orçamentos que você está fazendo. Então, já pensa bem, já é uma pessoa que está sacando o que eu já estou fazendo com outras também. Sim. Mas o fato de eu ter ido lá, e ele fez uma jornada pela empresa, mostrou como é que funcionava os sistemas, pô, ele me explicou tudo. E aí, se eu receber um orçamento mais barato que o dele, eu acho que eu não consigo comprar em outro lugar. Pois Isso é. é experiência, faz Fidelidade. parte, não é? Faz parte. E a gente pensa a experiência do cliente parece que é uma coisa de outro mundo, assim, sabe? Sim. Que as empresas normais, sei lá, pequenas, não conseguem implementar. Mas você deu um outro exemplo sobre lá isso. antes também que eu achei que foi, putz, uma experiência tão simples, a gente pensa que a gente tem que reinventar a roda para Não. fazer as coisas acontecerem. Isso. E às vezes são coisas simples que É. todo mundo está fazendo isso aqui, normal, igual. Você faz um pouquinho a mais, pronto, você se destacou, né? É. Muito legal. A diferença está nos detalhes, né? Os detalhes é que fazem com que a tua experiência seja, gente, mas né, eu vou com essa marca, porque essa marca quis me explicar isso e as outras não quiseram. Quiseram só me trazer um preço mais baixo que a outra, quanto o outro está fazendo. Ela quis me explicar. Aí é aquela questão, será que as outras 9 com quem eu falei vão pensar, não, eu era o lead errado, porque eu não comprei, e aqui ou não estava na jornada correta de compra, não era meu momento de compra, como eles vão justificar porque eles perderam isso? Às vezes vão pensar Será de uma que a forma culpa- simplista, né? Exatamente. Será que a culpa é porque realmente eu, como lead, era um lead ruim ou era a experiência lá da empresa que não estava preparada para atender? Mas Ou aí é a jornada? maturidade da marca, né? A maturidade. Se a empresa está num nível de maturidade, de avaliar os resultados dela com base em indicadores, vamos dizer, operacionais, que é esse que você falou, o quanto de receita eu tive, ela não Recebi vai tantas perceber. oportunidades e Ela fechei não vai tantas. perceber. Mas se ela tiver num nível de maturidade onde ela efetivamente olha o cliente e ela entende que ali, se ela fizer de uma forma diferente, você mencionou a Disney, né, gente? A Disney é um exemplo de, né, pequenas coisas que ela vai fazendo diferente que faz com que, né, se você tem essa maturidade mais evoluída, os seus indicadores, eles são indicadores mais em prol de analisar a experiência do cliente. Cadê Né? não estou vendendo, não estou fechando com os clientes, mas por quê? Deixa eu Cadê ver as informações? Deixa eu ver meu NPS, Net Promoter Score, né, que é o quanto para o cliente, lá no final da compra, foi boa a relação que ela teve. Você indicaria, Jonathan, você indicaria essa marca, a nossa marca, para um amigo ou familiar? Aqui você pega muita coisa, né? Você consegue pegar muita coisa. Não, e às vezes é interessante, né? Porque a gente fica pensando que, não, mas eu boto o consumidor no centro. Não, eu sei, eu tenho uma persona desenhada. É a Carol é assim, ela faz assada, nanana. Ok, qual é a dor da Carol? Não, a Carol quer comprar uma água. É mesmo? É. E aí a gente começa a ver todos os pontos que a gente negligencia, né? Sim. Ela estava com sede ou não? Ela vai tomar essa água daqui a pouco. Eu acho que tem muita coisa de dados, assim, que a gente fica meio cego, né? É verdade. E até te perguntando, assim, Lu, hoje, quais dados você acha que são mais importantes a gente ter sobre os clientes? Assim, claro, Bom. LGPD, né? Sempre. Sempre. Prioridade, assim, não Né? posso deixar de analisar isso. Mas o que tu acha que são coisas importantes que a gente talvez não tenha, não busque, mas que deveria estar olhando? Sim. Então, eu acho assim que, primeiro de tudo, assim, o primeiro passo, assim, é o que o cliente compra com você. Então, você consegue ali já identificar o tipo de produto que ele compra, a frequência de tempo que ele compra. Então, você sabe se ele é um cliente que vai todo mês lá. Por exemplo, o Jonathan está numa reforma. Se todo mês ele está indo na minha loja, é porque talvez ele está fazendo uma reforma. Então, será que eu não deveria, Ativar se no mês ele, né? seguinte ele não veio, tá precisando de alguma coisa? Sabe assim, você já... Opa, já foi comprado concorrente, às vezes deixa eu comprar comigo, foi comprado concorrente. Isso. Então, eu acho que os transacionais, eles já conseguem, se a gente faz uma boa análise, eles já conseguem nos trazer bastante insights do comportamento, Frequência né? de compra, mix, esse tipo de informação. Isso. Complementaridade. Pô, a pessoa que comprou uma janela e eu vendo tijolo, por que eu não compro o tijolo comigo? Isso, entendeu? E eu acho que isso também parte de uma análise que não é só do cliente, é da tua empresa Sim. também e do entendimento da jornada do cliente, mas
como que eu me encaixo na jornada do cliente, né? Sim, sim. É de oferecer um complemento para o Jonathan que está fazendo a reforma de, olha, ele não comprou isso ainda, vamos oferecer, né? Hoje, as farmácias têm um programa muito bem feito disso, né? Então, você entra na farmácia, eles já pegam seu CPF, eles já... Cupom. Ó, esse aqui é tudo que você... E você olha e você fala, gente, eu realmente compro esses produtos. Engraçado, né? Então, tem essa coisa. É super legal isso, porque você... É uma coisa de personalização, assim. Muito bom. Então, a prioridade é analisar o próprio dado de venda, né? É o mais fácil, né? Se você não faz isso, pô, tá ali, né? É que às vezes as pessoas, que nem tu básico. falou antes, elas querem inventar a roda, né? Mas o básico tá Não ali faz o gritando no ouvido, né? Exatamente. E a gente fala tanto de cruzadada, inteligência artificial, mas, cara, o que é isso? A gente tá com os nossos dados em casa, a gente não usa muitas vezes. Eu acho que esse é um dos maiores erros, eu acho, né? E eu acho que tem muito do que a Lu falou também, né? Que o humano é muito importante. E, cara, dá pra usar a inteligência artificial Super. ao nosso favor, né? Onde ela é bem-vinda, Isso, né? até você perguntou, né, sobre isso, né? E aí eu acho assim, a inteligência artificial tem que ser invisível, né? Se o cliente, ele percebe que ele tá falando com um robô, ou digite 1, digite 2. Gente, tem uma hora, né? Você É só um quer saco, né? Aí você já começa a criar fricção nessa jornada, né? Então, hoje em dia, né, já tem muita inteligência artificial que consegue criar a forma, né, da empresa, seus valores, os propósitos da empresa, da forma como... Né? Então, e tem que ser muito humano, né? Então, a inteligência artificial a gente não pode usar por usar, né? A gente precisa ter um problema. Qual é o problema que nós temos? Então, como que a inteligência artificial pode ajudar nesse problema que a gente tem, que a gente quer resolver, né? Então, acho que é isso, assim. Acho que é com cuidado, com parcimônia e que conecte muito a jornada e ao propósito da tua marca, né? Lu, deixa eu comentar algo que eu acredito que também você já esteve no teu radar bastante sobre essa questão da ecologia, ser produto com uma empresa ecológica, uma empresa amiga da natureza, né? Porque existe muito isso, né? Só que a gente também sabe que tem muita empresa que tem isso porque é obrigação, eu preciso comunicar isso, mas no fundo não é. E as pessoas, eu vejo que essa geração nova, ela tá muito dessa de, tipo, cara... Eu não quero saber de... No bullshit, entendeu? Elas percebem Muito. quando é falso, né? Percebem. E como que a empresa pode se posicionar ou trabalhar isso de uma maneira verdadeira sobre essa questão? Se o comportamento do consumidor muda e ele valoriza essas ações, eu não posso ficar de fora, né? Sim. Não posso deixar de atender. Sim. E aí a nova geração percebe e já não compra mais. Eles são muito críticos, né? Desde pequenininho, eles já trazem uma outra relação, né? Como que essa empresa... Se tem uma empresa... Essa empresa não faz teste em animal, que a gente estava conversando, né? Mas tem empresa que faz... Gente, eu não quero comprar... Entende? Ele começa a questionar, que para ele é um absurdo, né? Exato. Eu estava falando até contigo que eu acho que da minha geração, muitas vezes, eu nem... Faz teste? Precisa? Eu nem pensava nisso. Hoje em dia nem existe essa possibilidade. Isso não passa pela crivo crítico dessa nova geração. E é muito bonito, né, gente? É muito legal, porque aí as empresas com... Né, propósito, walk the talk, né, que é falar e fazer, é que conseguem, né, crescer e prosperar. Né? Não, fica um posicionamento, eu acho que pra gente também, né, quando... Que nem a gente comentou. Pô, na jornada eu tenho que saber onde que eu me encaixo. Eu tô clusterizando meus consumidores. Eu tenho que saber quem é o meu consumidor, né? E a gente falou muito com a Inês aqui no podcast dela sobre conhecer o teu consumidor, saber o que ele tem de expectativa, né? Se conectar emocionalmente. E se você não conhece, você enfia a goela abaixo, entre aspas, né? Esse tipo de coisa não faz sentido. Às vezes vão ter consumidores que eles não vão valorizar que teu produto não é testado em animal, mas, pô, se tu tá lá... Que nem tem o caso exemplo claro, da Braskem lá em Maceió. Pô, eles alagaram um bairro inteiro, sabe? Tipo assim, as pessoas não têm mais onde morar. Faz sentido? Não Precisa ser muito coerente, né? E às vezes você falar que não testem animal, pô, mas olha o que você tá fazendo, sabe? Tem que ter, tem que ter uma coerência, né, gente? E não gente? passa no crivo dessa geração nova. Não impressionante. Não passa. Você falou que tem filha de 11 anos, eu tenho minha de 3,5, eu estava falando pra ti. Chega a ser assustador como uma criança de 3 anos e meio, ela
tem pensamento lógico e crítico e não passa. Parece que ela faz conexões, eu não sei como, e ela tem o seu nível crítico para muita coisa, a opinião muito formada. Sabe aquele supermercado Whole Foods lá nos Estados Unidos, sim. que é só de itens Naturais. naturais e tudo, né? Ele, né, no intuito de garantir que todos os fornecedores e todos os produtos que ali estavam tenham essa questão do rastreio, né? de cuidado e de produtos realmente saudáveis e tal, ele deixou de comercializar 10 mil itens. Então, ele fez uma averiguação, assim, de tudo. E ele tira 10 mil itens de... Então, esse tipo de ação, né, não é sobre a receita. E aí, Ele às não vezes, olhou, é um produto de giro. E aí, você, como posicionamento, você tem que decidir. Cara, isso aqui não condiz com Super. nossos valores. Mas vende muito. Super. Isso não condiz com nossos valores. É a tua Então, reputação, né? Agora a gente tá no mercado das bets, né? Essa é a pauta da semana. E a reputação de muita gente, né? Eu acho que a nossa marca também tem que ter uma reputação. Super. E as pessoas com quem a gente se relacionam também tem que ter uma reputação, né? Super. Me E fala eu se acho que a credibilidade hoje é uma das grandes coisas que fazem sentido na jornada do consumidor, Sim. né, Lu? assim, parece meio absurdo pensar, né? Que, cara, eu vou deixar de vender isso porque não está alinhado com os valores ideológicos da empresa. Mas compromete a receita. Mas, cara, eu não consigo... Eu nem saí... Fiquei preso nesse assunto, vocês viram, né? E os Porque- influencers fazem isso muito, já faz tempo, né? E a gente agora que tá entendendo como marca, né? E aí, mas tem muito também de, tipo, cara, ou você faz tudo ser genérico, você faz de tudo e você é irrelevante, ou você realmente fica fiel ao teu posicionamento e conquista o público certo. Sim. Mas, de novo, a gente vai falar, mas será que eu tenho que ter várias marcas? Mas talvez por isso que o próprio Amazon comprou o Whole Foods, porque na Amazon tem tudo, mas aqui na Whole Foods é só isso. A gente Isso. respeita É isso. esses valores, Super. É isso mas mesmo. são decisões difíceis de tomar São quando decisões. mexe no faturamento. Tipo, isso vai mexer no... Precisa ter um propósito muito bem estabelecido, né? Veja a Patagônia, né? De casacos, sabe, de frio. Uhum. As propagandas são... Não precisa comprar outro casaco. Você comprou um, esse vai durar a sua vida toda. É muito legal, né? O founder da Patagônia agora doou a herança dele toda para instituição de caridade e tal. Não vai deixar com os filhos no dia que ele morrer. Então, assim, é muito interessante, assim, sabe? Que É além do capitalismo. Então, É além do talvez capitalismo. Você vai... transcende. O valor transcende o capitalismo. Porque, na verdade, o que vai restar para tua marca é basicamente a tua reputação, né? É o que tu comunica, é o que tu traz para o teu mercado, né? Porque, imagina, se você não tem moral, né? Eu acho, pelo menos, né? É difícil a gente confiar. E as marcas, hoje, tem que ser alguém em quem a gente possa confiar, né? Senão isso. é muito difícil elas evoluírem em relação a consumo. Voltamos lá para o início da nossa conversa. O consumidor quer ter uma relação com as empresas. ele quer ter uma experiência. relação. Então, assim, ó, né, uma dica. Escuta o cliente. Né? O cliente, ele quer falar. Se ele gosta da tua marca, ele quer falar. Né? Então, escuta, né, de uma forma genuína. Porque aí você consegue alterar eventuais rotas que você não esteja... Né? Quando a gente fala de colocar o cliente no centro, é meio isso. É você isso. escutar ele, não só tentar empurrar coisa para ele. Não, É escutar a o dor, contrário. né? Entender a dor. Não E é a eu partir... para ele, é ele para mim. Exatamente. E a partir daí, você oferecer a melhor solução, né, do que ele precisa. De verdade, ele volta. Né? De verdade. Imagina aquele percentual que eu falei para vocês. Se um cliente que teve uma experiência ruim, 50% não volta mais, imagina no teu faturamento isso. É 50% a menos de faturamento, né? Se ele não Conquistar um voltar cliente mais. novo é tão caro e você só vai ter que o tempo todo conquistar cliente novo porque você não consegue Não segurar consegue o que você segurar tem. o que você tem. Então, ao invés de gastar o dinheiro em conquistando novos clientes, gasta menos dinheiro ouvindo o teu menos. cliente. Né? Então, Lu, significa que a experiência do cliente precisa de investimento da empresa. E ele é menor do que você conquistar um cliente novo. Isso, é isso. Aí, ó. Aprendizado de hoje. Fica aí a Boa. dica, tá, pessoal? Se você quer oferecer a experiência do cliente, mas você não tem alguém dedicado a isso na tua empresa, você não está trabalhando Tem que isso. ser genuíno, né? Tem que ser genuíno essa forma de você colocar efetivamente, né, o cliente no centro. Né, não adianta falar muito lindo, né? Ter uma roda estratégica, botar lá no centrinho o cliente e na vida real você nem sabe o que ele pensa, né? É isso.
Lu, bem. que bacana. Gente, Fiquei muito gostosa. maravilhado Muito gostosa a de nossa ouvir você. conversa. Adorei também. Vamos marcar uma outra com outro tema. Sem dúvida. E olha, a gente vai ter... você está assistindo esse episódio no dia que já aconteceu a nossa palestra da Lu. Vai ser uma honra ter você no nosso palco do Summit. Com certeza vai ter cortes. Procura cortes da Lu, das palestras da Lu, que vai ter insights Boa. muito legais, Vamos a falar. mais do que a gente ouviu falar aqui sobre a experiência do cliente e com o Sim. próprio case da Natura, né? Isso aí. Você vai trazer Vamos Uma lá. honra Muito esse bom. bate-papo. Obrigada. Muito obrigada, Obrigado, Gabi. Lu. Obrigada, Jonathan. Obrigada. Prazer te Prazer receber é aqui. nosso. Prazer é meu estar aqui com vocês. Uma honra para nós aqui. E até o próximo episódio. E antes da gente terminar, vou parar aqui e fazer uma pausa. Faz tempo que a gente não faz isso e eu tenho que fazer contigo, Lu. A gente tinha uma ação. Lembra dela? Indicação. É verdade. A gente chamava de deixa um café pago pro próximo. A gente ouviu muito conhecimento sobre experiência de cliente. A gente gosta de sentar na mesa com quem está fazendo um trabalho foda, está evoluindo, traz insights novos para a gente. Então, essa de pagar o café é justamente pedir para nosso participante indicar alguém que você conhece, que está fazendo um trabalho legal, está fazendo um trabalho foda, é diferenciado, fora da curva, sobre qualquer assunto, porque o nosso podcast não é restrito somente a marketing. A gente fala que o nosso podcast é sobre pessoas. E para fazer marketing, você precisa conhecer de pessoas. Então, todos os assuntos são bem-vindos aqui no nosso podcast. E eu vou pedir para ti, se você tem alguém em mente de supetão, nada planejado, não falei para ninguém que eu ia fazer isso hoje, pedir para você falar um nome para a gente fazer o contato, fazer o convite para vir aqui compartilhar sobre o trabalho. sobre o que Eu tá tenho fazendo. um nome na minha cabeça, uma querida profissional, maravilhosa profissional do mundo de experiência do cliente e do mundo de experiência do colaborador também, que eu acho que é legal para a gente ampliar esse... Ótimo. É. Endomarketing é um tema, Tem hein? uma super experiência nisso. Ela se chama Paula Pimenta. Aí, Então, ó. pode fazer o convite para ela. Aí, Paula, a gente vai entrar em contato contigo. A gente vai ter teu e-mail vai ou teu número, de receber alguma esse forma a gente print. vai fazer o contato. O E ela corte. fala muito bem desse tema, gente. Aí, muito bem. ó, que legal. Obrigada, Muito bom, Lu. obrigado. Vai ser fantástico. Obrigado de novo pelo conhecimento que você trouxe. Prazer imenso. E vocês aí, obrigado pela audiência e até o nosso próximo próxima. episódio. Tchau, 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 gente. tchau.